nós fazemos uma leitura bíblica e uma oração de gratidão pela dedicação de tudo que apresentamos ao nosso Deus até o momento. No livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, e depois no capítulo 3, verso 1 e 2. Em Abacuque, no capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio segue o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E no 3, 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Simeone. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos e te somos gratos, porque pela tua graça, poder e misericórdia temos a possibilidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, para invocar o teu nome, para te prestar culto, para buscar edificação para as nossas vidas. Estamos aqui nesta noite para rever nossos conceitos. Estamos nesta noite aqui aptos para ouvir a tua voz. Estamos aqui nesta noite para te agradecer. Te agradecer pela semana que passou e muitos livramentos nos foram dados. O pão nosso cada dia nos foi dado e muitas outras dadas também. Nesta noite nós te ofertamos os nossos bens, que é muito pouco diante de tudo que o Senhor nos concede, mas o fazemos com o coração sincero. E te rogamos, ó Deus, a tua aprovação, a tua direção e a tua administração sobre esses bens. Te rogamos nesta noite, a palavra que foi lida não sejam apenas letras e nem palavras, mas que seja, ó Deus, o derramado do teu Espírito sobre as nossas vidas, que transforma, que retifica, que constrói, que torna tudo novo. Eu te peço essas bênçãos, porque cremos todos nós no poder e na unção do teu Espírito sobre a vida humana, desde agora e para todos sempre. Convidamos a igreja a sentar. No início do século XVI, lá pelo ano de 1519, mais ou menos, quando houve aquela oposição de Lutero à liderança católica da época, especialmente em função das indulgências, a venda de cartas que conferiam a salvação, Lutero lutou por quase 95 teses na igreja de Wittenberg. Lutero passou a proclamar uma nova forma de ver a Escritura e uma nova forma de se relacionar com Deus. Enquanto as pessoas diziam que seguir a Deus era necessário uma série de coisas para que Deus aplacasse a ira desse Deus, como por exemplo, às vezes comprar indulgências e outras coisas mais, o autoflagelo, que era dar chicotadas em si mesmo para poder se penitenciar pelos erros cometidos. E Lutero vem com uma nova forma de compreender essa relação com Deus, e
ensina na sua igreja que a salvação é pela graça. Não existia qualquer mérito na pessoa humana que pudesse conferir salvação ou redenção, a não ser a busca total e incondicional do ser humano para com Deus, na expectativa e na crença e na fé que o Filho de Deus, através do seu sacrifício vicário, o sangue de Jesus Cristo, iria purificar o ser humano, trazendo a ele aquela certeza de restauração, de proximidade com Deus. Ao longo de toda a história, sempre ficou na compreensão da raça humana que a divindade espera um sacrifício que aplaque a ira da divindade. A gente vai ver isso de forma clássica, como no filme, por exemplo, King Kong, onde se ofereciam mulheres em holocaustos para que aquela divindade que era tida como o grande gorila, né? O King Kong, ele não pudesse destruir todo aquele povoado. Então se fazia esse tipo de sacrifício. Mas toda a origem de certos povos, ela vem com essa compreensão de um sacrifício muito grande para que a divindade possa preservar essa condição humana. E Lutero traz uma compreensão totalmente diferente. Ele vem trazendo a compreensão de que basta você ter um coração sincero. Como diz a palavra, o coração quebrantado, contrito, Deus não rejeita. E aí ele traz essa perspectiva a uma igreja na Alemanha, uma igreja grande, uma igreja que estava acostumada a se autoflagelar e a comprar cartas que pudesse dizer: eu estou contribuindo financeiramente de forma poderosa, de forma que eu vou obter a salvação. Qual foi o grande problema desse ensino que Lutero extrai da Bíblia e aplica na comunidade daquela igreja da Alemanha? É que a igreja não aceitou. A igreja viu que achou que era muito pouco isso, tinha que ser algo mais. E aí as pessoas começaram a se afastar, a não ir mais para o templo, para o convívio cristão comunitário. E me parece que nós estamos copiando muito isso do século XVI. Quando nós anunciamos que Deus existe, que ama incondicionalmente, um Deus que preserva, que restaura, que assiste, que cuida, me parece que as pessoas, não, está tudo certo. Se eu vou para a escola bíblica, se eu vou estudar a Bíblia, se não orar, se não participar, se não evangelizar, se não socorrer, se não amar, se não perdoar, se eu não fizer nada, a graça de Deus me faz. Então, não adianta eu estar me consumindo. Eu vou cuidar das minhas coisas, da minha vida, dos meus projetos, porque isso talvez tenha mais sucesso, mais ganhos. Vou estudar, vou cuidar da minha família, vou trabalhar e esquecer as outras coisas, porque existe a graça de Deus. Me parece que esta é a mesma compreensão dos irmãos alemães do início do século XVI, pela orientação